O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante quase 50 dias, tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nas primeiras leituras, trazendo a narração de todos os acontecimentos daquilo que os apóstolos e as primeiras comunidades viveram, de modo particular Pedro e Paulo, nos Atos dos Apóstolos. E a reflexão desses acontecimentos nos encorajam para que nós possamos viver nos dias de hoje com o mesmo fervor que eles viveram naquela época. As dificuldades enfrentadas naquele período não são muito diferentes das dificuldades que nós enfrentamos hoje. E o que fez com que Pedro, Paulo e os primeiros discípulos se mantivessem firmes, mesmo nas contrariedades, foi a fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé construída também com a palavra. A palavra de Deus, aquilo que eles escutaram da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, fez com que eles se mantivessem firmes. E é interessante que, na primeira leitura de hoje, dessa quarta-feira, nós ouvimos da parte de Pedro essa exortação, quando ele diz: agora entrego-vos a Deus e também entrego-vos a mensagem da sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Edificar e dar a herança a todos os que foram. Então, essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, é o evangelho que nós escutamos. E quantas coisas bonitas nós temos ouvido nesse período. Nós não devemos voltar o nosso olhar para as coisas ruins. Temos que voltar o nosso olhar para as coisas boas, para aquilo que o Senhor nos ensina. Esse trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar, que faz parte da oração sacerdotal de Jesus, ele nos faz refletir sobre a importância de estarmos unidos, de vivermos unidos. Que sejam um, Pai, como eu e tu somos um, como nós somos um. Esse é o grande desejo do coração de Deus, que nós vivamos unidos, que nós vençamos as diferenças. Nós não somos iguais. Cada um de nós tem uma maneira
de olhar para a realidade, de reagir diante dos problemas. Porém, aquilo que o Espírito Santo vem realizar em nós, que vem realizar na igreja, é justamente isso, é a unidade. É por isso que durante essa semana, a igreja, nós igreja, rezamos pela unidade de todos os cristãos, que todas as diferenças sejam superadas, para que nós possamos caminhar de maneira muito mais firme, buscando a nossa salvação. A unidade não é fácil, ela não é conseguida assim com os nossos méritos, mas é algo que nós alcançamos através da oração, da súplica ao Espírito Santo. É essa unidade que nós temos que pedir dentro de nossas famílias, dentro de nossas paróquias, dentro das nossas comunidades. Nós temos que pedir a graça da unidade. E não somos nós, não é mérito nosso. Não seremos nós a realizar essa unidade, mas será o Espírito Santo de Deus. Agora, o que cabe a nós é clamar por Ele. Não podemos de maneira alguma deixar de rezar e de pedir essa graça. Interessante que, refletindo sobre o Evangelho de hoje, sobre a leitura, eu lembrei daquela passagem onde Jesus diz assim: se vós que sois maus, sois capazes de dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem, não é? Lembram disso? Ele pergunta: quem de vós que o filho pedindo um ovo lhe dará uma cobra? Pedindo pão lhe dará uma pedra? Então, se vocês que não são santos, essa seria a maneira mais certa em dizer, se vocês que são imperfeitos, sois capazes de dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, que é santo e é perfeito, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E nós vamos pedir essa graça do Espírito Santo. Não tenhamos medo e não tenhamos, de jeito nenhum, não vamos economizar nisso não, vamos pedir essa graça do Espírito Santo. Vamos clamar a Deus hoje, amanhã, depois, sábado, domingo de Pentecostes, vamos clamar a Deus: Senhor, envia mais uma vez o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, envia mais uma vez o Teu Santo Espírito sobre a minha família, sobre a minha comunidade, envia o Teu Espírito e faz com que aconteça essa tão sonhada unidade, comunhão. É dom de Deus, não é mérito nosso. É a misericórdia divina que nos concede, não é que nós mereçamos. É por isso que a gente tem que pedir com muita fé. E é bonito ver a preocupação de nosso Senhor. E também aqui, no Evangelho de hoje, Ele nos fala da importância da palavra, no versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. A partir do momento em que nós damos a nossa adesão a Jesus Cristo, nós começamos a nos tornar estranhos àqueles que não querem saber dele. A importância de estarmos unidos a ele através da palavra, o Evangelho que nos edifica. É interessante que, tanto na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quanto no Evangelho, o Senhor nos fala de nos deixarmos edificar pela palavra. A palavra nos forma. É à medida que eu começo a compreender o Evangelho, a buscar compreender a palavra, que eu vou me tornando cada vez mais cristão. Eu não conseguirei seguir Jesus Cristo se eu não procurar compreender a palavra. E eu só poderei compreender a palavra com a ajuda, com a graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me dar a compreensão. Ele é mestre, ele ensina. É por isso que todas as vezes que nós vamos começar a fazer a leitura da palavra, a gente costuma cantar ou rezar a oração do Espírito Santo. Não tem coisa mais certa do que isso. É natural. A nossa alma sente a necessidade de pedir a força do Espírito Santo para compreender a palavra.
E é isso então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vai nos deixando nesses últimos dias do tempo pascal. Nós estamos nos aproximando da festa da solenidade de Pentecoste e com a solenidade de Pentecoste termina o tempo pascal. O círio, que é essa vela grande, que era bem maior do que o que está agora, ela já está na metade. O círio pascal foi aceso na vigília de Páscoa, naquela noite em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E aí nós acendemos esse círio que está aceso desde lá, em todas as celebrações ele é aceso, para nos lembrar a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo que vem nós vamos apagá-lo. Quando passar Pentecoste, nós vamos voltar a usar os paramentos verdes. Vamos deixar de usar o branco, o begezinho, o dourado que vocês têm visto o padre usando nesses dias. E tudo vai seguindo adiante, porque é mais um ano que a gente vai levando para frente. A liturgia tem essas suas simbologias. E a palavra vai nos entregando pouco a pouco os tesouros que nós precisamos para crescer na fé. E todos nós precisamos de conversão, todos, sem distinção. E é através da força do Espírito Santo, e é através da compreensão do Evangelho, que a gente vai tendo aquela coragem de lutar contra nossas imperfeições e buscar a conversão que nós tanto desejamos. Portanto, vamos aproveitar esses dias que o Senhor nos convida à oração. Uma oração fervorosa, que ninguém desanime, que ninguém fique achando, eu não vou pedir mais não, já pedi tantas vezes, não alcancei. Vamos pedir esse dom da unidade. Senhor, realiza a unidade na tua igreja. Senhor, realiza a unidade na minha família. Senhor, realiza a unidade na minha paróquia. Senhor, realiza a unidade na minha comunidade. Senhor, faz com que nós sejamos cada vez mais unidos em teu nome, que é justamente isso que ele fala na oração que nós estamos ouvindo esses dias. E é bonito o testemunho que ele nos dá. Por quê? Se nós prestamos bem atenção, de segunda-feira para cá, o Evangelho é uma oração única. E aí a gente que não é bobo, para e pensa, poxa, se Jesus, que é Deus, está rezando, eu que sou só uma criatura, tenho que rezar dobrado, triplicado. Se Ele que é Deus, nos mostra a sua oração, Ele em oração diante do Pai, então isso é uma exortação para que eu reze ainda mais. Vamos pedir essa graça com muita fé. É uma coisa especial, a comunhão, a unidade. E unidade não significa todo mundo pensando do mesmo jeito, não. Significa alguém sendo humilde a ponto de deixar seu ponto de vista para poder acolher o do outro, viu? Que às vezes a gente acha que a unidade é todo mundo pensando do mesmo jeito, e não é. Cada um continua pensando da sua maneira, mas a unidade acontece por uma coisa: humildade, capacidade de renunciar à própria ideia, à sua maneira de pensar, para poder acolher a do outro. Não com aquela mania feia de dizer assim, vamos fazer desse jeito, se não der certo a culpa é tua. Não, aí não foi unidade nenhuma. Dizer, não, vamos fazer do jeito que você está pensando, se não der certo, vamos tentar do outro jeito. Aí sim é unidade. Porque quem está unido não deseja o mal do outro, de maneira alguma. E dentro da igreja nós não devemos de modo algum ficar esperando a queda ou o mal do outro, não. Nós temos que desejar que o outro vá para frente cada vez mais, que ele possa progredir, porque o progresso dele é progresso meu também. Nós estamos muito equivocados quando a gente acha que nós devemos ficar esperando a queda dos outros. De maneira alguma, quando alguém cai, é motivo de tristeza, não de alegria. Só quem se alegra é o demônio. Ele se alegra quando alguém cai. Mas quem é cristão não se alegra, não. Pelo contrário. Procuremos pensar sobre tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, e deixemos com que a palavra de Deus nos forme cada vez mais. O Evangelho do Senhor não é uma
palavra morta, mas é palavra viva e tem que se tornar cada vez mais viva dentro de mim. Isso eu digo representando cada um de vocês, né? Não é só eu não. Todos nós temos que deixar com que o Evangelho seja cada vez mais forte dentro da gente. O Evangelho tem que nos ajudar a sermos cada vez mais cristãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.